Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Chevrolet Equinox ou Ford Territory? Qual desses dois que você levaria para a sua garagem? Aqui temos concorrentes diretos, tanto em matéria de proposta como também em precificação. Aliás, tem coisas bem parecidas entre os dois carros, mas também tem muita coisa diferente. Fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Primeira coisa que a gente tem que entender são os tipos desses dois veículos aqui. Muita gente vai chamar aí de SUV. Eu não chamo esses carros de SUV aqui no canal, chamo eles de crossovers. Por quê? São carros com tração somente nas rodas dianteiras, não tem tração integral, também não tem ótima disposição para você encarar fora de estrada e nem mesmo motores com alto torque para você conseguir superar difíceis obstáculos. Eles também não têm aquelas alturas em relação ao solo bem elevadas que caracterizam legítimos SUVs. Então eu chamo aqui de crossovers, inclusive crossovers médios. Aqui a gente tem que fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada. Por quê? O Chevrolet Equinox, ele vem da plataforma do Chevrolet Cruze, que é o sedã médio da marca. Só que o Chevrolet Equinox ele tem aí um porte um pouco mais avantajado. Porque quando a gente olha esta categoria de crossovers médios, você tem diferentes tamanhos. Vou pegar o exemplo da Volkswagen só para vocês entenderem. Você tem lá o Volkswagen Taos, que é um crossover médio. Só que você também tem o Volkswagen Tiguan, que também é um crossover médio, só que o Tiguan é um pouco maior do que o Taos. Outra situação que a gente tem nessa categoria, por exemplo, o Jeep Compass é um crossover médio. Tem um outro carro derivado da plataforma do Compass, que também deve ser considerado como médio, que é o Commander, apesar de ter 7 lugares. Aí vocês vão falar, mas o Commander é um carro grande. Não necessariamente, porque o grande lá na Jeep seria o Jeep Grand Cherokee. Portanto, pessoal, aqui nós temos dois crossovers médios, só que o detalhe, eles são um pouquinho maiores que as concorrências. Os dois carros, por acaso, têm entre-eixos de 2,72 metros, que é um número bastante generoso. Então o próprio porte de ambos acaba sendo um pouquinho maior. E por conta disso, temos dois concorrentes diretos que na categoria são os carros que dentro dessa faixa de crossover médio são os que mais oferecem espaço interno, por exemplo. O Ford Territory está aqui na sua segunda geração. Quando a gente compara com o Ford Territory de primeira geração, a gente percebe que ele mudou e mudou bastante. Visualmente, em matéria de equipamentos, o motor ficou mais potente, o câmbio também mudou. Mais um detalhe, esse carro aqui não dá para ser chamado de um Ford legítimo. E o motivo é simples. Ele é um carro fabricado na China pelo parceiro da Ford, que o nome da empresa é Jiangling Motor Company. E a gente vê que ele não é um Ford 100%, por quê? Todos os carros da Ford hoje no mercado brasileiro são conectados com o Ford Pass, menos esse aqui. Então ele não tem o sistema de conexão do Ford Pass, o carro não vem conectado. A própria central multimídia também não utiliza o sistema Sync. Portanto, apesar de ter aí o nome da Ford, ele não é aquele mais legítimo e autêntico Ford, ainda que seja um produto com características bem interessantes. Algumas curiosidades aqui a respeito dos dois modelos. Além do entre-eixos exatamente igual de 2,70 metros, os dois modelos têm motores alimentados somente a gasolina, 4 cilindros, 1,5 litro turbo de injeção direta. Outra curiosidade, medida de roda e pneu, exatamente igual nos dois carros. 2,35 de largura, perfil 50, aro 19 polegadas. E tem mais semelhança, porque ambos contam com suspensões totalmente independentes na dianteira e na traseira. Outro detalhe também, freios a disco nas 4 rodas. Então, como a gente está vendo, tem coisa bastante próxima entre os dois carros, mas é claro, tem muita diferença.
Motorização. Aqui tem algumas semelhanças, porque os dois carros são motores 4 cilindros turbo com injeção direta e coincidentemente 1,5 litro. Mas aí acabaram as coincidências. Por quê? Só para começar, o Ford Territory tem sistema de mola a gás aqui para abrir o capô, né? Tem também a manta acústica. Já a Chevrolet Equinox usa esse sistema de varetinha aqui, que não é a melhor solução, mas aqui tem manta acústica. Agora, no que diz respeito a potência e torque, tem bastante diferença. Primeira coisa que a gente tem que explicar é que esse motor aqui, a Ford fez uma força muito grande para dizer que é um novo motor EcoBoost. Mas não é bem assim, porque quando a gente olha o código desse motor, é o mesmo código do Territory anterior. Claro, ele teve melhorias? Várias, né? Antes você tinha um motor de ciclo Atkinson com 150 cavalos, agora é um motor de ciclo Otto com 169 cavalos e o torque também subiu para 25,5 kgfm de torque. Mas a engenharia do motor é muito parecida com o de antes. Outra coisa que mudou, antes era um câmbio continuamente variável, do tipo CVT, e agora é um câmbio robotizado de dupla embreagem. A Ford fez questão de dizer que não é o Power Shift, aquele que deu bastante problema aí no mercado brasileiro, que é um robotizado de dupla embreagem banhado a óleo. Só que não dá para saber como vai ser a durabilidade e longevidade aqui desse conjunto. A Equinox tem aqui o mesmo motor 1,5 litro turbo, desde que a Equinox tem essa configuração no mercado brasileiro. Somente a gasolina, potência máxima de 172 cavalos e torque máximo de 27,8 kgfm. Muita gente pergunta, é o mesmo motor do Chevrolet Cruze? Não, não é, porque o Cruze é um motor 1,4 litro turbo de injeção direta flex. Esse aqui é somente a gasolina. E lá no Cruze você tem um pouco menos de potência, mas a engenharia dos dois motores é bastante parecida. E esse motor aqui está acoplado a uma já conhecida transmissão automática de 6 marchas. Então aqui a gente já vê que você tem mais torque e mais potência com um conjunto de powertrain mais conhecido. Se a gente fizesse aqui uma brincadeira técnica, em matéria de desempenho, na prática deveria dar Equinox, mas a gente sabe que o peso do carro também interfere. E no que diz respeito à economia, o câmbio robotizado de dupla embreagem do Territory deveria ganhar por ser mais eficiente que um câmbio automático que tem conversor de torque. Mas isso tudo é a teoria, a gente vai medir na prática. Iluminação dianteira começando aqui no Ford Territory. A gente tem aqui na parte superior a assinatura de lanterna e a luz de rodagem diurna. Aí aqui na parte de baixo você tem farol baixo, aí do tipo projetor. Também tem o farol alto, projetor, e olha que legal, o farol auxiliar também está aí dentro do bloco. E a luz de pisca também 100% em LED. Então a gente vê um conjunto bastante moderno e sofisticado aqui no Ford Territory. Quando a gente vem aqui na Equinox, também temos LED. Então você tem aí farol baixo em LED, farol alto em LED, já a luz de pisca é do tipo incandescente, fica na parte de baixo. Por conta disso, esse carro não tem o farol auxiliar. E tem mais uma outra diferença importante. Aqui na Equinox você tem o ajuste de altura automático. Você liga o carro, ele faz esse ajuste. Lá no Ford Territory, esse ajuste é manual. Mas, no geral, a gente pode dizer que a iluminação do Ford Territory é mais completa. Assistências à condução. Aqui existem diferenças importantes. No Chevrolet Equinox, tudo está baseado numa câmera frontal instalada ali no para-brisa. Então, esse modelo vai ter alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, reconhece inclusive pedestres e tem o sistema de permanência de faixa. Quando você está saindo da faixa, ele entende, atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Quando a gente vem no Territory, o conjunto é mais completo. Ele também tem a câmera ali, só que aquela câmera trabalha em conjunto com um radar frontal eletromagnético que vai aqui na parte de baixo do para-choque. Por conta disso, também temos aqui alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, sistema de permanência de faixa com centralização e controle de cruzeiro adaptativo, que inclusive tem a função Stop and Go para você usar no trânsito pesado. Então o carro anda e para automaticamente sozinho. Nesse ponto não tem discussão. Assistência à condução, o Territory leva. Tirando a questão da estética, os dois carros têm grande parte da iluminação traseira totalmente LED. No caso do Territory, tudo aqui é LED.
Luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré 100% em LED. Quando a gente vem aqui na Equinox, quase tudo é LED. Luz de lanterna, luz de freio e luz de pisca é em LED. Já a luz de ré é do tipo incandescente. Nesse ponto, a Chevrolet poderia ter caprichado um pouco mais. Porta-malas, como é e qual é o espaço? Vamos começar aqui no Chevrolet Equinox, que você tem que fazer a abertura manualmente, não tem auxílio elétrico. A cobertura aqui é do tipo retrátil. Porta-malas é declarado com 468 litros na medição VDA. Tem esses espaços aqui do lado, que são um pouquinho mais baixos do que o piso, e tem também ali uma tomadinha 12 volts para você fazer o carregamento dispositivo. Se você precisar rebater os bancos, tem aquelas maçanetazinhas ali que fazem o rebatimento. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente vê um espaço adicional aqui embaixo, né? A Chevrolet não informa qual é esse espaço, mas dá para guardar mais algumas coisas. E quando você levanta esse piso, aí você tem acesso ao step temporário. Você só consegue usar esse espaço se for o step temporário. Se furar o pneu do carro, se usar o step e tiver que colocar o pneu aqui, ele vai caber, só que ele vai ficar mais alto aqui. Você não vai conseguir usar esse espaço adicional, até vai ter que colocar essa proteção aqui num outro lugar. Mas ainda assim, você vai conseguir usar o pneu de step aqui sem comprometer o espaço do porta-malas principal. E no Territory, quando você vem aqui, aperta o botãozinho, aí você tem acionamento elétrico do porta-malas. Acionamento que você pode fazer pelo botão lá dentro ou até mesmo pela chave telecomando. A Ford declara 448 litros na medição VDA, portanto 20 litros a menos do que o Chevrolet Equinox. Só que aqui do lado você consegue ver que o compartimento é um pouquinho mais fundo, né? Dá para organizar melhor as coisas aqui. Não temos ganchinho aí no porta-malas para você conseguir prender sacolinhas, também não tem tomadinha 12 volts. Quando você levanta aqui o piso do porta-malas, aí você encontra o step temporário, só que aqui tem um detalhe, né? Porque o step temporário já está aqui no limite. Se você aplicar o step e tiver que guardar o pneu original, aqui vai desnivelar o porta-malas. Então se a gente for fazer uma análise em matéria de espaço e até mesmo de utilização, o da Equinox é melhor. A diferença é que aqui você tem um acionamento elétrico. Aí vai muito da preferência do usuário. Porta-malas. Aqui no Ford Territory, quando você rebate os bancos, forma um degrau. Então se você tiver que deslizar coisas mais pesadas, pode ser um problema. Quando a gente vem aqui no Chevrolet Equinox, para começar, você tem aqui essas alavanquinhas que quando você puxa, ela faz o rebatimento aí dos bancos. Lembrando que você precisa retirar esse encosto de cabeça para que ele não forme ali um calombo da proporção 2/3 desse lado. Só que aqui o piso fica quase que totalmente plano. Então se você tiver que deslizar coisas pesadas, aqui vai ser mais fácil. Mais uma vez, vantagem para Equinox. No banco traseiro do Territory a gente tem um bom espaço. O carro tem 2,72 m no entre-eixos, o que é um número interessante. Ajustei os bancos dianteiros para eu sentar lá na frente de forma confortável. Do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo aberto. Movimentação de pés muito generosa, dá até para colocar um pé atrás do outro aqui, além do assoalho traseiro totalmente plano, o que melhora o conforto. O encosto aqui, ele é bem inclinado, então você senta aqui numa posição mais relaxada. Tem mais itens. Descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, uma porta USB do tipo A para carregamento de dispositivos, porta-revista nos 2 bancos, tanto no passageiro quanto no motorista, alça de segurança aqui no teto, tem aqui também a iluminação em LED e até mesmo o teto panorâmico, que quem vai aqui atrás também desfruta. Banco traseiro da Equinox, 2,72 m no entre-eixos, mesma medida do Ford Territory. Deixei aqui os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá e ó, do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo, que é bastante parecido. Movimentação de pés. A Equinox permite que você leve o pé um pouco mais para frente. Você tem mais espaço para movimentar os pés aqui na Equinox. Porém, aqui no centro, o Territory é melhor, porque aqui você vai ter o console da Equinox, que fica um pouquinho mais para trás. Mas a movimentação de pés no banco para os passageiros dos lados é melhor. Você também encontra aqui atrás descansa-braço, escamoteável com 2 porta-latas, saída de ar-condicionado. Aqui nós temos tomada 12 volts e mais 2 tomadas USB do tipo A. Então você tem mais
opções de carregamento na Equinox. Também temos aqui os dois porta-revistas, tem alça de segurança aqui no teto, iluminação em LED, só que aqui tem um ganchinho para você pendurar a cabide dos dois lados. É pequenininho, mas ele está presente. O que nós não temos aqui na Equinox é o teto panorâmico. Aí o que você tem que ver é a sua preferência, se está mais ligada ao conforto ou à comodidade, por exemplo, do teto. Aqui por dentro no Ford Territory, começando pelo acabamento da porta, este material aqui em cima é um material suave ao toque. Aí nós temos este acabamento que parece metal, mas não é, é um plástico. Esse também aqui não é um acabamento em madeira, é um plástico, mas ele lembra madeira. Também temos aqui plástico duro, e aí onde você apoia o braço, toda essa região aqui acolchoada em couro. Simples toque para abertura e fechamento dos vidros, controle dos espelhos, rebatimento dos espelhos laterais, controle para abertura e fechamento da tampa do porta-malas elétrica e um bom espaço na porta para você guardar várias coisas. Quando a gente vem aqui dentro, o mesmo acabamento da maçaneta a gente vê aqui na saída de ar. O painel também tem aqui um material suave ao toque. Neste detalhezinho aqui você tem o couro acolchoado e aí o plástico duro aqui embaixo. No geral, o acabamento aqui dentro do Territory é bom. Ajustes. No banco do motorista, você tem o controle elétrico com inclinação do assento, altura do conjunto, distância e inclinação do encosto, além do ajuste lombar. Volante. Você tem aqui profundidade e ajuste de altura, além do ajuste de altura do cinto de segurança. O banco do passageiro tem controles elétricos, porém eles são parciais, tem menos funções que o motorista. Chevrolet Equinox, começando pelo acabamento de porta. Bom, aqui nós temos plástico duro e plástico duro em quase toda a porta. O que muda é que essa região aqui, uma parte da porta, você tem um tecido acolchoado. Simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros, comando dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento, e também o trancamento das portas. Aqui embaixo você tem um espaço um pouco menor para guardar ali. Você pode colocar lata ou garrafa, mas sobra um espaço pequeno para você guardar outras coisas. Quando a gente vem aqui dentro, a gente também nota no painel grande parte de plástico duro. Só nesse detalhezinho aqui, você tem o mesmo material da porta em tecido e um pequeno detalhe em couro. Então quando a gente faz uma comparação de acabamento, o Ford Territory tem um acabamento mais legal. Ajustes. Aqui no banco do motorista você tem controles elétricos. Você também tem aqui inclinação do assento, altura do conjunto, distância e inclinação do encosto, controle do lombar, volante, profundidade e altura, porém aqui nós não temos ajuste de altura do cinto de segurança. E o banco do passageiro, todos os controles são manuais. Mais uma vez, Ford Territory leva vantagem. Porta-objetos. Temos vários aqui. Vou começar com esse aqui à frente do seletor de câmbio, que na verdade é um carregador de celular por indução. Quando o seu celular é compatível, ele vai fazer o carregamento. Aí nós temos aqui esse espaço, que também é um porta-latas ou porta-garrafas, então você usa da forma que você precisar. Você também tem aqui essa prateleirazinha, olha como ela é útil. Eu, por exemplo, uso para colocar aqui o controle remoto e a carteira, e ela vai para trás. Então ela não fica à vista. Mas esse porta-objetos aqui embaixo também é bem grande. E olha só, essa outra super prateleira aqui, a mulherada adora, principalmente para colocar bolsa. Então a gente vê um console aqui no meio, bastante organizado e muito funcional. Presente aqui também no Ford Territory, o ar-condicionado, que é digital e automático de dupla zona. Então você consegue ter, por exemplo, temperatura do passageiro diferente da temperatura do motorista, ou então as duas temperaturas sincronizadas. E outro detalhe, os bancos dianteiros possuem ventilação em 3 níveis diferentes. Você consegue colocar uma ventilação para o motorista e outra para o passageiro. E para alguns até é útil esta barra aqui que faz comandos diretos para você poder ligar e desligar rapidamente o ar-condicionado, modo automático, aumentar ou diminuir a ventilação, desembaçador traseiro e até mesmo máximo desembaçamento.
acaba sendo ali um sistema de atalhos sem precisar usar a tela da central multimídia. Quem usa o carro em família sempre tem a necessidade de levar várias coisas dentro do veículo, principalmente com criança pequena. E aí nós temos espaço para guardar coisas aqui na frente, porta-latas ou porta-copos, esse espaço aqui para objetos menores, mas aqui sobre o descansa-braço você tem um porta-objetos enorme. Começando por essa pequena prateleira que você consegue remover para guardar coisas como controle remoto, chaves ou coisas pequenas. Mas aqui embaixo você tem um espaço que, dependendo, dá até para guardar uma bolsa de mulher aqui dentro. Dá para acomodar bastante coisa. Assim, a gente consegue ver um console bem organizado aqui na Equinox. A central multimídia da Equinox é um destaque, mesmo quando comparada aos principais concorrentes. Para começar, traz mapa de GPS embarcado. E uma coisa muito legal desse mapa de GPS, vocês podem ver esses caminhos verdes que ele mostra. Porque ele tem indicação de trânsito em tempo real. Então quando você está numa região que o trânsito está mais difícil, ele vai colocar a indicação ou em amarelo ou em vermelho. E ele vai considerar esse trânsito na sua rota para te dizer o tempo de chegada, e até mesmo com essa indicação, ele pode sugerir caminhos alternativos. Então o sistema funciona como se fosse o Waze ou o Maps, e tudo isso embarcado na própria Equinox, sem você depender de nenhum smartphone ou outra aplicação. Diferencial da Equinox: internet embarcada no veículo. Ela vem com uma linha de fábrica onde, além de você ter conectividade, você distribui internet aqui para dentro do veículo em até 7 dispositivos. Você consegue dar um nome para a rede e uma senha do Wi-Fi. E muita gente pergunta qual é a vantagem disso se você já tem um pacote de dados, por exemplo, no seu smartphone. É muito simples. A internet aqui no carro ela é mais estável. Isso acontece porque a antena desse sistema está lá na parte de fora do carro, no teto. Então ele tem um sinal melhor do que o seu smartphone. Então tem muitos lugares onde você vai ter sinal de internet aqui no carro, porém se você olhar no seu smartphone não vai ter sinal, porque por conta dessa antena externa. Então o sinal embarcado aqui, ele é mais estável e te garante mais velocidade. E são poucos carros no mercado brasileiro que oferecem internet embarcada. Antes da gente dirigir aqui o Ford Territory, aproveitar, essa aqui é a chave do veículo. Como vocês podem ver, ela é bastante simples, não tem nada de muito diferente. Partida por botão, né, chave presencial. Falando do painel que a gente tem à frente do motorista, você consegue interagir com ele com os botões do lado direito aqui do volante. Para começar, você tem um botãozinho aqui de menu, que aqui ele diz se você está usando controle de volume ou o controle do painel, né? Então quando você aperta aqui controle de volume, o que ele vai controlar é o volume na central multimídia. Apertou de novo, aí ele passa para as funções de controle de painel. Então atenção nisso, que algumas pessoas podem se confundir. Na informação de controle de painel, eu tenho esse menu aqui, que é do computador de bordo, informações aqui do carro de pressão dos pneus, cinto de segurança, informação aqui do start-stop. Aí você tem os botõezinhos aqui embaixo para mudar, né, para um lado e para o outro. Você consegue ver aqui, por exemplo, o sistema de assistência à condução. Você também consegue ver se você tiver aqui um telefone celular conectado. Aqui você tem, por exemplo, aqui as funções de áudio, que você consegue escolher as fontes. E aqui você tem algumas configurações. Bom, nessas configurações, uma delas aqui é o tema, que você pode mudar do clássico para o tema Sport, também indexado aí ao modo de condução que você está utilizando. Selecionar idioma. Você também tem aqui a função do limitador de velocidade. Outra opção que você tem aqui, configuração das unidades, que você também consegue fazer o ajuste aqui pelo painel, redefinição de fábrica. Outra opção aqui é status do veículo, se tiver alguma anomalia aqui, como por exemplo, ó, se tiver uma porta aberta, é aqui que ele vai aparecer, status do veículo e a própria informação da condução. Então, vocês estão vendo, pessoal? Só precisa tomar cuidado quando você usa aqui a parte, cantinho superior direito aqui, à esquerda, aliás, para você justamente fazer a seleção de qual função que você quer controlar aqui com os botões, né? E depois que você aprende a usar esse computador de bordo, não é tão difícil. Teste de
Tachão e lombada. Vamos ver como é que o Territory se comporta aqui primeiro no tachão para conforto e isolamento acústico. O carro tem suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. A gente espera um conforto bom aqui, mas vamos ver na prática o que vai acontecer. Alinhar aqui com os tachões e... eu esperava um pouquinho mais de conforto e o isolamento acústico também não é tudo aquilo no teste de tachão. A gente viu que o ruído acaba invadindo aqui dentro com certa força. Agora vamos ver na lombada. 30 por hora, a gente sabe que não é a velocidade ideal, a gente está testando sempre o limite da suspensão e do carro. A primeira lombada foi muito bem. Aliás, melhor do que eu esperava. Não bateu, não raspou, o carro se comportou muito bem na primeira lombada. Na segunda já é um pouquinho mais difícil, vamos ver o que acontece aqui na segunda. Também foi bem, não bateu e também não raspou na segunda lombada. Até agora o comportamento de lombada está indo muito bem. Vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada. Aqui o conforto já é melhor, o isolamento acústico também se mostra melhor. Terceira lombada, sem bater e sem raspar. Na prova da lombada, o Territory está indo muito bem. Quarta e última lombada, passou as 4 lombadas sem bater e sem raspar. Então, nessa aventura urbana de lombada e valeta, o Territory vai bem. Apenas nos tachões é que ele sofre um pouco mais, no isolamento acústico e até mesmo no conforto. Manobra de fim de rua, inclusive dá para usar o sistema de câmera 360 graus. Aperta aqui na tela da central multimídia, ele vai ligar a câmera. Você pode usar o modo 3D ou o modo 2D. E você ainda tem aqui a configuração, você pode, por exemplo, ó, o touch aqui é um pouquinho difícil de responder, né? Se você quer ou não a carroceria transparente do carro, você configura isso. Vamos na 3D primeiro para a gente ver como é que é. Vamos lá, nosso ponto de referência aqui na rua. Vamos parar, virar todo o volante, uma volta, pouquinho menos que uma volta e meia, o volante é bastante leve. Vamos fazer aqui a manobra. Olha só, aqui a gente tem 90 graus. Vamos até encostar o pneu na guia. Sensor de estacionamento dianteiro já acusou. Voltar aqui um pouquinho para ter segurança, para desvirar o volante, ó, linha de guia dinâmica, só que tem um detalhe, ó. Você não consegue o 3D em ré, você só consegue 2D. 3D é só indo para frente. Vamos concluir aqui a manobra. E aqui o que a gente tem, o carro saiu do centro para a esquerda. A câmera é muito boa, ela tem aí vários modos de visão como a gente viu, a gente consegue escolher diferentes pontos aqui, mais o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, fica bastante tranquilo manobrar. Só que em relação aos modelos dessa categoria, ele usa um pouquinho mais de espaço para fazer a manobra. Antes da gente dirigir aqui Equinox, essa aqui é a chave, como vocês podem ver, ela é bastante simples. Aí a gente tem aqui a partida pelo botão. Começando aí pelo computador de bordo, a gente tem um painel clássico, onde você tem o contagiros convencional lado esquerdo, velocímetro lado direito, indicador de combustível e temperatura do motor analógicos em cima, e aí uma pequena tela ao centro colorida, que é o computador de bordo, que você vai interagir usando os botões aqui do lado direito do volante. Essa primeira tela aqui você consegue configurar o que você vai mostrar nela, né? Eu já coloquei ali o reconhecimento de placa, velocímetro e também a autonomia. Se você quiser, acionando aqui o sistema de permanência de faixa, ele também põe a indicação. Botou para o lado, aí você começa as funções do computador de bordo, né? Que você tem ali velocímetro digital, o computador, o trip A e o trip B do carro, autonomia, consumo instantâneo, tempo de vida útil do óleo, isso aqui é legal, pressão dos pneus individual, uso do filtro do ar do carro. Aqui nós temos um computador de bordo que mostra o consumo dos últimos 50 km, mas você pode programar ele para os últimos 100 ou até mesmo para os últimos 500 quilômetros, né? Então ele vai registrar aqui as médias respectivas de cada situação que você está utilizando. Velocidade média,
cronômetro, distância em relação ao carro da frente em segundos quando você está na estrada, o sistema de assistência, voltímetro, isso aqui é bastante importante para você saber o estado da vida útil da bateria, líquido do sistema de arrefecimento, gráfico de consumo e olha só, pressão do óleo aqui em tempo real, né? Isso também é legal. Apertou mais uma vez para o lado, você vem para a função de áudio, mais uma para a função de GPS, que inclusive você consegue programar alguns destinos rápidos e selecionar diretamente por aqui. Conectividade com o telefone e algumas configurações do carro, né? Então aqui você pode ter controle de tração e estabilidade, como é que você quer o funcionamento dos dois. Você também consegue, por exemplo, ter aqui mais algumas informações que é para ajuste do próprio computador de bordo, alerta de velocidade e algumas informações sobre o software utilizado. Depois que você aprende a usar esse computador de bordo, eu vou dizer para vocês que ele é extremamente intuitivo e simples de você comandar tudo pelo volante. Teste de tachão e lombada aqui com o Equinox para a gente ver conforto, também isolamento acústico. Primeiro no tachão, vamos lá, alinhar aqui com os tachões. A gente percebe que tem uma suspensão consistente, mas ela é um pouquinho dura e o isolamento acústico poderia ser um pouquinho melhor, tá? Não é assim super primoroso, mas a suspensão ela é consistente. Agora vamos para a lombada a 30 por hora. A gente sabe que historicamente a Equinox não vai muito bem nesse tipo de prova. Mas vamos lá, primeira lombada a 30 e já deu uma paulada lá na frente, né? Esse é um problema histórico da Equinox. Ela tem uma frente bastante baixa, então você tem que tomar bastante cuidado com essa coisa de lombada, de valeta, de buraco, porque é um carro desenhado mais para mercado norte-americano, onde não existe esse tipo de obstáculo. Então, ela não tem muito essa característica de SUV. Vamos ver aqui o piso desnivelado, como é que fica, parte de conforto e isolamento acústico. Tende a ser confortável, isolamento acústico se mostra melhor, mas nas lombadas você tem que pegar mais leve para não bater e não raspar a parte dianteira. Manobra de fim de rua, Equinox já alinhada aqui com a guia. Vamos lá até o nosso ponto de referência na rua. Parando, vamos virar. Uma volta e um quarto para virar completamente o volante. Até encostar o pneu na guia. Bom, nós não temos câmera 360 graus, mas pelo que eu estou vendo aqui, só com o pneu encostado na guia é que ela chegou próximo dos 90 graus. Faltou um pouquinho. Vamos dar ré aqui para poder desvirar com segurança. Só tem câmera de ré traseira. Tem linha de guia dinâmica, tem uma boa resolução, mas faltam aí câmeras 360 graus. Então vamos lá para a nossa manobra. Vamos até aqui o final. E olha só, pessoal. A gente saiu aqui bem para a esquerda da rua, né? Usou bastante espaço. Então, como a gente consegue ver, a Equinox não tem aí um bom raio de giro ou diâmetro de giro. Retomada, 60 a 120, ar-condicionado ligado, subir do mesmo ponto da rodovia que a gente sempre faz. Primeiro vamos estabilizar aqui os 60 por hora. 60 por hora, eu vou pisar tudo. A resposta do câmbio não é assim tão rápida. 90, 100, 110, agora está um pouquinho mais lento. 120, eu achei razoável. E vocês aí? 0 a 100 aqui com o Ford Territory, mas a primeira condição que eu vou fazer, ó, quando você vem aqui em configurações do veículo, tem que entrar em segurança do veículo para você poder mudar o modo de condução. Vou apertar aqui o modo esportivo, inclusive ele muda o painel aqui à frente do motorista. Também vou desligar aqui o ar-condicionado para a gente poder sair com tudo que o carro tem, né? Vamos estolar e vamos sair. Não é uma saída que empolga tanto. Depois ele vai, mas a saída é um pouco lenta.
conseguimos aqui 10,49. Agora, usando o modo normal de condução com o ar ligado. Será que vai mudar alguma coisa? Vamos testar. Estolando, saindo. A saída é muito mansinha, depois é que ele vai um pouquinho mais, mas a saída não é aquela saída quente. 10,68, subiu um pouquinho, não tem tanta diferença, mas e aí, o que vocês acharam? Vamos lá para o nosso teste de retomada, subida 60 a 120, ar-condicionado ligado, sempre no mesmo ponto aqui da rodovia. Primeiro estabilizar aqui os 60 por hora. Aí, estamos a 60, vamos pisar tudo agora? Vamos. O motor aqui tem uma resposta boa. 90, 110, 120. Foi razoável. O que vocês acharam? 0 a 100 aqui no Chevrolet Equinox. Não temos modos de condução. O que você pode fazer aqui é desligar o controle de tração e o controle de estabilidade. Já fiz isso usando aqui os botões do volante lá naquele menu de configurações que a gente tem no computador de bordo. Também posso desligar o ar-condicionado para não roubar potência do sistema, né? Para a gente conseguir sair com o máximo de força possível. Então vamos lá. Fazer nossa largadinha estolada, ó, acelerando, ó. Você vê que o giro sobe mais, saindo, canta até um pouquinho de pneu. E a gente tem o 0 a 100 aqui em 10,79. E como fica o 0 a 100 com controle de tração e estabilidade ligado e ar-condicionado? Vamos lá? Pisar no freio. Olha lá, o giro já não sobe tanto, tá vendo? Ó? Fica ali na casa de 1.500 giros. Tirando o pé, sai bem mais manso. Indiscutivelmente mais manso. Será que dá diferença no 0 a 100? Certeza, né? Vamos ver. 11,97. Sobe um pouquinho sim. Para a gente poder testar aqui os modos de condução que esse carro tem, os assistentes, você vem aqui em configurações do veículo, aí você tem aqui segurança do veículo, os modos de condução ficam aqui do lado direito, e aqui do lado esquerdo você tem alterar o modo de condução. Então aí você pode escolher qual deles que você quer. Alerta de colisão frontal, se você quer ligado ou não, no caso já está ligado. Ajustes do alerta, alto, ou seja, mais sensível, sempre bom para segurança. Sistema de frenagem ativa está ligada, o aviso de ponto cego também tá. Alerta sonoro de ponto cego eu até recomendo que vocês deixem ligado, porque toda vez que tiver alguma coisa no ponto cego ele vai te dar um alerta. Isso aí acaba enchendo um pouquinho o saco, mas se alguém quiser tem a opção aqui. Ajustes de permanência de faixa, você pode colocar só o alerta de saída, alerta mais permanência, tá? Os dois ligados. Sensibilidade de saída de faixa, alta ou baixa, são duas opções, tá na alta. Ajustes de saída de faixa. Então você tem aqui o alerta sonoro, vibração do volante, alerta mais vibração, que é o modo mais completo. Controle inteligente do farol, não vai usar agora, né, porque está de dia. Alerta de tráfego cruzado já está ligado. Alerta de saída também. Reboque em neutro nós não vamos precisar usar. Controle de descida de rampa também não. Alerta de colisão traseira está ligado e controle de tração está ligado. Então você pode configurar algumas coisas dos assistentes na tela da central multimídia. O primeiro recurso que eu vou testar é o alerta de colisão frontal. Está na condição mais sensível aqui do carro. Lá na minha frente um caminhão. Então, fazer o de sempre, né? Vamos acelerar contra o caminhão. Vamos ver se o sistema realmente consegue identificar. Vamos lá. Acelerando. Ganhando velocidade. O caminhão está se aproximando. Aí. Você vê que o sistema está bastante sensível, né? Bem antes ele já dá o alerta e também faz o pré-condicionamento dos freios, tentando evitar ou mitigar a colisão. Também temos aqui o sistema de permanência de faixa. Volantezinho aqui do lado esquerdo, tem um botãozinho aqui na parte superior, quando você aperta, ele coloca aqui as linhas no painel indicando se o sistema está ou não ativo ou fazendo a leitura. No caso aqui, já está fazendo a leitura. Vamos forçar o carro para fora da faixa. Olha aí. Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mas o detalhe,
Quando você só ativa o sistema de permanência, ele não centraliza o carro na faixa. O que ele faz é trazer o carro para dentro. A hora que vai sair de novo, ó, ele novamente atua para trazer para dentro. Se ficar muito tempo sem colocar a mão, ele reclama e desabilita o sistema. Aí você também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Primeira coisa, a gente vai ligar aqui o sistema e vai programar a velocidade. Nessa rodovia, velocidade máxima permitida 120 km por hora. Programado aqui o ACC, você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Ó. Tem 4 distâncias diferentes. 1, 2, 3 e 4. Vou colocar aqui na distância mais próxima. Bom, a gente tem um caminhão aí à nossa frente, que está andando a menos da velocidade permitida aqui na rodovia. Então, eu estou aqui a 100 por hora por conta disso. Vamos mudar de faixa. E olha aí o que ele faz? Acelera o carro até a velocidade de 120. Aí você deve estar curioso. O sistema aqui faz a centralização de faixa? Ele faz, pessoal, mas não é aquela super precisão de centralização de faixa. O sistema tenta manter o carro no centro, mas ele é um pouquinho errático. Em relação a outros carros que tem aí o dispositivo, aqui ele fica meio que bambeando um pouquinho. Ele tem uma dificuldade em fazer a leitura de faixa. E eu notei isso desde o dia que eu peguei o carro. Talvez uma calibração um pouco mais precisa deixasse ele mais acertadinho. Antes da gente testar o sistema de assistência à condução, você pode configurar algumas coisas. Através da tela da central multimídia, você vai vir aqui no menu de configurações. Aí você tem aqui em cima, ó, sistema, aplicativos, no menu veículos, veículo, você tem aqui, ó, sistema de colisão e detecção. Então você pode escolher se você quer bips ou alerta, que faz a vibração do banco. Vou deixar aqui em bips, que fica mais fácil para vocês entenderem. Sistema de colisão dianteira. Você pode colocar desligado, alerta, alerta e frear. Detecção de pedestres à frente. Desligado, alerta, alerta e frear, no caso. Alerta de ponto cego está ativado. Símbolo da câmera traseira do assistente de estacionamento. E o alerta de tráfego traseiro também está ativado. Além dessas funções que você configura pela central multimídia, aqui no volante, lado esquerdo, você pode colocar o alerta de colisão frontal para uma distância maior, intermediária ou menor. Sempre usar a maior por uma questão de segurança. Primeiro, vamos testar aqui o alerta de colisão frontal com a frenagem de emergência. Já deixei aqui na situação mais sensível, usando o botão do volante, caminhão ali na nossa frente. Inclusive eu estou aqui na tela do sistema de assistência à condução do veículo. Vamos acelerar ali contra o caminhão, vamos ver o que acontece. Acelerando. Aí, ó. Já deu o alerta sonoro e já fez o pré-condicionamento dos freios. Lembrando que pela central multimídia, você pode trocar esse alerta por vibração no banco. A gente também tem aqui o sistema de permanência de faixa. Botãozinho no volante aqui do lado esquerdo, na parte de baixo. Apertou ele coloca aqui o carrinho verde, que está identificando as faixas no painel, e também as barrinhas verdes ali na assistência. Quando você dá seta para mudar de faixa, ele desabilita o sistema. Mas olha só, já está configurado, vamos deixar o carro sair da faixa, olha aí. Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Se ele perceber que você está muito tempo sem as mãos no volante, o sistema reclama. Vamos deixar o carro sair de novo, mais uma vez atuando. Só que aqui o sistema não faz a centralização de faixa. Uma coisa que faz falta aqui na Equinox é o controle de cruzeiro adaptativo. Não tem. Só tem o controle de cruzeiro convencional, que é aquele que não vai ajustar a velocidade automaticamente em relação ao carro da frente. E, obviamente, você também não vai ter aquela função stop and go no trânsito. Além do sistema de assistência à condução que a gente tem aqui de permanência de faixa, ele também pode indicar a distância em relação ao veículo da frente. Então, por exemplo, se você estiver dirigindo muito próximo a um veículo que vai à sua frente, vou fazer isso agora. Tem um carro aqui, eu vou colar nele aqui. Olha o que vai acontecer aqui, tá vendo? Ele coloca ali em laranja, dizendo que você está muito próximo do veículo da frente. Mas tem um outro menu aqui no computador de bordo, que quando você usa ele,
ele te coloca a distância em segundos em relação ao carro da Fiat. O que é essa distância em segundos? Então imagine um ponto imaginário na pista, o carro passa por esse ponto. Quanto tempo leva para você chegar no mesmo ponto? É esse tempo em segundos que está aqui. Então ele faz essa medição e te avisa, porque se você estiver muito próximo, ele vai te indicar, e aí você sabe se é uma distância de segurança ou não em relação ao veículo da sua frente. E bora aqui para o primeiro trecho de gravação. Na minha frente aí a Equinox, estou a bordo aqui do Territory. Os dois carros, desde que abasteceram, estão andando juntos. A gente andou um pouquinho aqui dentro da cidade, bem pouquinho, né? 2,4 quilômetros. Olha, o Territory aí está com uma média de 12,3 quilômetros por litro. Velocidade média de 24 km por hora, que é uma área bem urbana. Agora nós vamos até Itu com os dois carros. E no meio do caminho eu vou inverter, né? O motorista que está lá vem para cá e eu vou lá para Equinox. Vamos ver aí ao longo da viagem como é que os dois modelos vão se comportar, né? Começando a pegar a estrada agora aqui na rodovia Anchieta para pegar o Rodoanel. Chuva relativamente forte aqui na região do ABC em São Paulo. Vou dar uma olhada na média. Rodei até agora 12,6 quilômetros, 10,8 km por litro. Como é que será que tá lá na Equinox, né? Velocidade média de 35 km por hora, mas uma coisa que eu tô gostando bastante aqui no Territory é que ele é um carro muito macio. A gente percebe um bom isolamento acústico e uma suspensão que filtra muito bem o piso. Então ele é efetivamente um modelo confortável. E olha só, já rodamos aqui 85 quilômetros, velocidade média de 66 km por hora, Territory com 12,5 km por litro de média. Obviamente ainda falta um bom trecho de estrada, aproximadamente aí uns 60 km até Itu. Estamos pegando um trânsito que é bastante normal na Castelo Branco nesse horário de fim de tarde. Mas ali na frente eu vou parar e vou trocar os carros, justamente para ver como é que é a diferença aí para a Equinox. Até agora, o Territory está indo muito bem. Como é que será que foi a Equinox? Vamos ver? Hora de fazer aí a troca dos carros. Depois de muita chuva e muito trânsito, ainda está chovendo. 11,9 km por litro aqui no Territory. A gente rodou 95,1 km, velocidade média de 54 km por hora. Agora eu vou para a Equinox e vamos ver como é que tá lá. E agora aqui a bordo da Equinox, vamos ver como é que tá o consumo. 12,7 km por litro. A Equinox está sendo um pouquinho mais econômica do que o Ford Territory. A gente tem aí, ó, uma autonomia 397 nesse momento. A gente está ali com uma média dos últimos 100 de 12, né? Mas o trajeto que a gente usou aqui está com 12,7. E temos uma velocidade média de 48,7 km por hora. Agora tem um trecho só de estrada até Itu com os dois carros juntos. Vamos ver. Só de mudar de um veículo para o outro, você já percebe algumas diferenças. Aqui na Equinox, você tem um conjunto de suspensão mais firme. Você nota um carro mais firme no geral, né? Então o próprio volante é mais pesado, a suspensão também é mais dura, um pouco mais consistente. Então aí já tem uma diferença grande para o Territory, que é um carro ali mais focado no conforto, mais leve para dirigir. Já a Equinox tem uma pegada um pouquinho mais esportiva, né? A suspensão é mais consistente. Para quem está dirigindo, a sensação é de que a Equinox não é só mais consistente, é um carro mais sólido do que o Territory. E aí a gente tem uma questão de preferência de motorista. Um vai preferir uma coisa, o outro vai preferir outra. Também, posição de dirigir é bem diferente. Na Equinox você senta um pouco mais para baixo, né? Você tem mais a sensação de cockpit. Já no Territory você tem uma sensação de você senta mais alto, mais elevado. Então, nesse ponto, a diferença é bem grande entre os dois e na minha visão aqui, na minha opinião muito pessoal, eu diria,
que o público masculino talvez goste mais da Equinox e o público feminino goste mais do Territory. Hora de conferir o resultado de consumo, começando pelo Chevrolet Equinox. Aqui no Equinox, rodou 149 km, informando uma média de 12,8 km por litro, tanto no computador de bordo 1 quanto no computador de bordo 2. Autonomia 397 km ainda, e a gente tem aqui a média, né? A melhor média foi de 13,5, aí a acumulada dos últimos 100, 12,8, velocidade média de 57,7 km por hora. Abastecendo aqui Equinox, vamos usar o critério de segunda trava automática. Na segunda trava automática, na Equinox entrou aqui 13,57 litros. Agora a vez de abastecer aqui o Territory, mas vamos conferir como é que foi o consumo. Aqui no Territory a média foi de 12 km por litro. O carro percorreu aí 147,9 km, velocidade média de 63 km por hora. Agora a vez de abastecer o Territory, utilizando aqui a mesma bomba. E olha só, no Territory entrou aqui 15,3 litros. E o consumo? Primeiro relembrando os números oficiais do Inmetro. Ford Territory, 9,5 km por litro na cidade e 11,8 km por litro na estrada. Chevrolet Equinox, 9,3 km por litro na cidade e 11,5 km por litro na estrada. Números bem próximos, mas vamos ver o nosso resultado? Fazendo a conta com os litros que entraram nos dois tanques, ficou assim. O Chevrolet Equinox deu uma média real de 10,98 km por litro, praticamente 11 km por litro, o que dá um erro de 14% aproximadamente. Quando a gente vem no carro da Ford, aí a média real ficou em 9,84 km por litro, o que dá um erro aí de quase 18%. Então, nesse sentido, a gente percebeu que o Equinox, além de mais econômico, foi mais preciso no computador de bordo. E o seguro? Para isso, mais uma vez, contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação para os dois carros usando exatamente o mesmo perfil de condutor. E nessa situação, ficou assim. Chevrolet Equinox, o seguro R$ 2.500, com uma franquia obrigatória já reduzida em 50% de R$ 9.500. Ford Territory, seguro ficou em R$ 2.300, com uma franquia já reduzida em 50% obrigatória de R$ 8.000. Então, em matéria de seguro, o Ford Territory levou vantagem. Mas antes da nossa conclusão final a respeito dos dois modelos, vamos aos preços. Uma curiosidade, os dois carros contam com 3 anos de garantia, portanto, nesse ponto eles também são iguais. O preço público sugerido do Chevrolet Equinox, esse aqui que a gente testou, é de aproximadamente R$ 219 mil. Mas isso, pessoal, é o preço de tabela. Porque a gente sabe que na prática o Chevrolet Equinox é vendido com desconto. Então isso muda um pouco as coisas. Já o Ford Territory, até por ele ser um lançamento recente, ele é vendido exatamente na tabela dele, que é de aproximadamente R$ 210 mil. Agora, o que a gente sabe na prática? É que se você for nas concessionárias, esses dois carros custam, lá na prática, a mesma coisa. E aí, vocês prestaram atenção em todo o nosso vídeo? Por quê? Se prestaram, viram que nós não temos assim um grande e indiscutível vencedor aqui. Só a título de comparação, a gente teve o Chevrolet Equinox mais econômico, para nossa surpresa, e no 0 a 100 o Ford Territory melhor, o que é diferente do que aqueles números que a gente vê aí oficialmente. Então já tem esse detalhe. Mas se a gente for fazer uma consideração em matéria de equipamentos, aí sim, o Ford Territory acabou levando vantagem. Por quê? Sistema de assistência à condução completo, já vem com teto solar, é um carro que tem a tampa do porta-malas elétrica,
tem ventilação nos bancos dianteiros, ou seja, a gente consegue ver uma série de atributos como o banco do passageiro, que vai ter ajuste elétrico, a gente consegue ver um pacote que acaba entregando mais equipamentos pelo mesmo preço que o Chevrolet Equinox. Agora, o Chevrolet Equinox só apanhou? Não. Vamos falar um pouco agora da minha preferência pessoal. Do meu ponto de vista, eu prefiro dirigir o Chevrolet Equinox. Então a posição de dirigir dele é mais adequada para mim, ele tem aquela coisa do cockpit. O Ford Territory tem uma posição mais elevada, aí é uma questão de preferência de motorista, mas esse carro tem uma posição mais desenhada. Outro detalhe também, a dirigibilidade do Chevrolet Equinox, ele se mostra um carro mais na mão. Quem gosta de um carro mais esportivo vai preferir também o Chevrolet Equinox. E a gente não pode esquecer que esse carro é conectado. Então ele vai ter o sistema OnStar, que você consegue fazer várias interações com o veículo. Você quer saber mais? Dá uma olhada no nosso canal, que temos vídeos mostrando isso. Tem uma central multimídia com mapa de GPS embarcado, que o Territory não oferece esse recurso, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Temos o Alexa embarcado no veículo e temos também internet embarcada no veículo. Num passado não muito distante, eu fiz uma matéria com o Chevrolet Cruze que eu provei por A mais B que a internet embarcada é mais veloz e mais estável do que aquela que você tem no seu smartphone. Mas é claro, nós temos menos equipamentos nesse carro, né? A própria iluminação dianteira não é como a do Territory, sistemas de assistência à condução e os próprios recursos internos. Então, é difícil cravar aquele super vencedor. Se eu, Jorge Augusto, tivesse que assinar o cheque ou fazer o Pix de um desses dois carros, eu compraria o Chevrolet Equinox. E a minha decisão vem baseada no seguinte: maior número de concessionários, um carro que está há mais tempo no mercado brasileiro com essa mesma estrutura, então na hora da manutenção isso vai ser mais tranquilo. Mas eu não vou recriminar aqueles clientes que vão preferir o Ford Territory, uma vez que é um carro que entrega muito mais coisas pelo mesmo valor. Eu diria que aqui a escolha é muito mais pessoal do que técnica. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.